A paz seja com todos. Neste momento nós vamos falar um pouquinho, uma mensagem que Deus quer falar em nossos corações, a dor do luto. Uma mensagem para quem perdeu um ente querido, tem sofrido, o Senhor quer consolar os nossos corações. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O Senhor, Ele já preparava o nosso coração para esse momento de luto, de dor, um momento tão difícil para todos nós. Todos nós passamos por tempos de luto e de tristeza. E ficar triste, chorar não é algo mal, não é pecado. Jesus também chorou quando soube que seu amigo Lázaro havia morrido. Jesus chorou. Mas é importante a gente o quê? Entender o quê? Entender que não estamos sozinhos neste momento de luto, de dor. É importante a gente entender e não deixar que a tristeza e o luto se apodere da nossa vida. Se nós permitirmos Deus enxugar as nossas lágrimas, consolar o nosso coração, Ele vai preencher esse vazio que essa pessoa que partiu foi, o Senhor vai preencher. Ele vai colocar sorriso nos seus lábios, Ele vai restaurar, Ele vai fortificar, Ele vai consolar os nossos corações. Mas a primeira coisa, para Deus conseguir fazer isso em nossas vidas, o primeiro passo que temos que dar, é um passo difícil, mas precisamos dar, que é o tempo de... O que temos que fazer? Aceitarmos a vontade de Deus. E isso para nós é muito difícil, porque todos nós temos uma vontade, temos um querer, temos um sonho, temos as nossas vontades. Romanos 12, capítulo 2 nos diz assim, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, por mais que não entendemos neste momento, ela é perfeita, ela é a melhor, ela é agradável. Por mais que nós não entendemos, mas como assim eu vou aceitar a vontade de Deus? E a vontade de Deus era a morte. Como que a vontade de Deus diante da morte ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável? Uma vez eu fui questionada isso. Quando em 2010, em fevereiro, ali mais ou menos dia 16, 17 de fevereiro, eu havia perdido o meu primeiro bebê com 38 semanas de gestação. E naquele momento, já para ganhar, ali eu havia perdido. E quando eu soube que eu havia perdido o meu sonho, que era um filho, eu sofri muito, eu me angustiei, eu me desesperei naquele hospital. E a minha mãe, ela chegou até a mim, ela me disse, aceite a vontade de Deus, minha filha. E duas enfermeiras que eu não conheço, não sei o nome, mas eu sei que foi 2 anjos também de Deus que Deus enviou. E elas pegaram na minha mão, bem no momento que eu estava com a mão no ventre, pedindo para que Deus ressuscitasse o meu filho. Aquelas duas enfermeiras, cristãs também, me disseram, minha filha, aceite a vontade de Deus. Enquanto você não aceitar a vontade de Deus, você vai sofrer. Foi difícil, sabe? Foi difícil. E enquanto eu não aceitava a vontade de Deus, a dor, tanto na alma como no corpo, ela aumentava. Ela aumentava, aumentava, aumentava. E foi difícil. Mas elas começaram a orar comigo junto com meu esposo e elas pediram ali. Elas falaram, Romanos 12, capítulo 2. Aceitem a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Naquele momento eu não via nada de bom, nada de perfeito e nada de agradável. Mas eu olhei para o céu e eu disse,
pro céu, que eu digo assim, o teto do hospital, ali aquele quarto, naquela maca. Eu olhei querendo ver o céu. E eu disse para Deus, eu aceito. Por mais difícil que está sendo para mim, eu aceito a sua vontade, Senhor. Eu aceito. E naquele momento que eu aceitei a vontade de Deus, aquela dor, aquela angústia, aquela aflição que eu estava sentindo, desejo até de morrer, saiu de dentro de mim, é como se fosse arrancado. A hora que eu falei, Senhor, eu aceito a sua vontade, por mais que me doa, por mais que eu não entenda. Aquela dor é como se alguém enfiasse a mão no meu coração, no meu peito e arrancasse aquele peso e aquela angústia. E eu consegui ali, passando naquele vale, eu, minha família, a perda ali do meu primeiro filho, aquela gestação, eu consegui ali sorrir, ter paz, enxergar que a vontade de Deus ela é melhor, ela é perfeita, ela é agradável. E eu consegui viver, não entrei em depressão, o Senhor foi muito bom comigo, mas eu precisei dar o meu primeiro passo, que foi difícil, mas foi aceitar a vontade de Deus. Depois, novamente, anos depois, mais ou menos uns 6 anos depois, eu passo novamente por esse momento, esse vale de sombra e de morte, vale de trevas e de morte. Ali com 3 meses, eu perco mais um bebê no meu ventre. E ali naquele momento, sem ninguém me falar nada, eu disse, Senhor, por mais difícil que está sendo, porque eu pensei que nunca mais ia passar por isso, mas por mais difícil que está sendo, eu aceito a sua vontade. E novamente, Deus veio e arrancou aquela dor que estava acabando comigo. Ele arrancou. E no dia 18 para 19 de junho de 2019, eu passava pela perda do meu pai. Meu pai estava partindo ali quando minha irmã ligou, minha mãe ligou que estava com ele na PUC e dizendo que ele estava indo embora. Eu entrei em desespero porque eu tinha ali toda a fé, toda a confiança que Deus curaria o meu pai. Mas não era a vontade de Deus. E naquele momento difícil de saber que o seu pai partiu, que meu pai partiu, eu entrei em desespero. E eu comecei a clamar, e a gritar, e a pedir, Senhor, tem misericórdia. Mas o Senhor falou, aceite a minha vontade, meu filho. Foi difícil esse momento novamente passar. Mas novamente eu me ajoelhada aos pés da minha cama ali, meu esposo em volta orando. Eu falei, Senhor, eu aceito a sua vontade. Eu aceito a sua vontade. E na hora que eu disse isso, aquela dor, aquele desespero, aquela angústia, por mais que eu queria também ficar no meio daquela dor, tinha isso também. Eu queria ficar no meio daquela dor, mas na hora que eu disse, Senhor, eu aceito a sua vontade. O Senhor, eu senti um abraço, eu senti, sabe, em volta de mim, um abraço suave, de paz, de conforto, e eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor enviou anjos ali e me levantou daquela dor, daquela angústia, daquele desespero. Porque se o Senhor não estivesse ali comigo naquele momento, eu entraria em depressão. Porque eu amo muito meu pai. E a minha família, todos sabem como eu era muito apegada, como minhas irmãs também, ao meu pai. Meu pai foi um grande exemplo de homem de Deus para mim e para minhas irmãs. E aquele momento ali, eu não queria aceitar, mas o Senhor falou comigo e eu me lembrei
E eu falei, é verdade, eu preciso aceitar a vontade de Deus. E quando eu aceitei a vontade de Deus, o consolo veio. A paz, em meio a tanto desespero e a tanta angústia. A saudade, ela fica, mas a angústia e o desespero, não. Essa semana, 5 de abril, foi o aniversário do meu pai. Ele faria mais um ano de vida, completaria mais ou menos os 68 anos. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E aí, o que eu fiz? Eu já acordei logo cedo, me ajoelhei e toda a angústia, toda a dor eu lancei para Deus. Eu chorei aos pés do Senhor, sim. Lancei aos pés do Senhor a dor, a falta, que todo dia 5 de abril nós fazíamos um bolinho, alguma coisa para Ele. E ali não tendo mais o meu pai, a dor foi muito grande, mas o consolo voltou de novo, o consolo veio, o Espírito Santo veio, a presença de Deus veio e fortaleceu. E assim Deus quer fazer com você também, que está sofrendo a dor do luto, da perda. O Senhor, Ele fala para você, aceite a minha vontade, por mais que agora você não entenda. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você precisa buscar ao Senhor. Busque a força no Senhor, pois somente Ele pode dar força para você neste momento. E neste momento, Deus ele vai mandar anjos que cuidem de você. Como Salmos 91:11 diz, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Ali em Mateus 4, capítulo 4, a gente vê que no momento do deserto de Jesus, ali no fim já daquele deserto, quando ele venceu o deserto, Deus enviou anjos para consolar, para alimentá-lo. Ali no Getsêmani, Jesus passou momentos difíceis, ele estava no vale da sombra da morte. Ele seria o sacrifício, seria entregue por nós. E o que Jesus ali fez? Ele falou, Senhor, afasta de mim, mas que todavia seja feita a tua vontade. Olha só, e quando ele falou, seja feita a tua vontade, o próprio Jesus nos ensina, no momento de dor, ele não estava aguentando. Ele não estava mais suportando, e naquele momento ele chorou, lágrimas de sangue, ali o corpo dele escorreu. Tamanha dor que ele estava passando. E ele disse o quê? Mas todavia, seja feita a tua vontade. E aí o que aconteceu? Leiam depois. Os anjos do Senhor vieram e o consolaram. Então o Senhor, ele vai poder enviar anjos para você quando você dá uma abertura para ele e aceitar a vontade dele. Ele vai enviar o Espírito Santo, ele vai enviar o consolo através dos anjos para te ajudar neste momento. Deus trará conforto para o seu coração neste momento, ainda, como diz Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Então, a palavra é, entregue tudo para Deus, aceite a vontade de Deus, como diz Romanos 12. Diga, Senhor, eu aceito a sua vontade. Senhor, neste momento, eu quero orar, Senhor, por estas vidas que estão sofrendo muito, sofrendo a dor da perda, do luto, ó Pai. Uns perderam pais, outros perderam mães, outros perderam filhos, outros perderam alguns entes queridos da família. Outros, ó Pai amado, estão sofrendo, perderam amigos. E eu peço consolo, ó Pai do Senhor, Espírito Santo, sobre cada coração nesse momento tão difícil. A sua palavra nos ensina para que a gente venha chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E neste momento, ó Pai, há momentos de muito choro. E eu quero agora, neste momento, orar juntamente com quem está chorando, Senhor. Eu peço que o Senhor, Espírito Santo, ministre no coração desta pessoa que está ouvindo essa mensagem e que ela tenha o entendimento para abrir o coração dela nesta hora e aceitar a vontade do Senhor, por mais difícil que seja. Que ela tenha o entendimento, a compreensão através da tua santa palavra e aceite a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.
Nós não precisamos entender, nós precisamos é aceitar. E que em tudo seja feita a tua vontade, Senhor. Consola, conforte esses corações, ó Pai, que estão de luto, que estão sofrendo, que estão com saudade dos seus familiares. Consola, Senhor, conforte, abrace-os e que eles sejam fortalecidos agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.